Olá, acadêmicos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de filosofia e hoje vamos tratar sobre a filosofia na história. Então, como vimos nas aulas anteriores, a filosofia ela nasceu na Grécia Antiga para romper com a ideia de mito, não é isso? E aí vale dizer também que a passagem aí dessa consciência mítica para a consciência racional, ela não aconteceu assim de forma rápida, né? Mas sim de forma processual. Então, foi ao longo do tempo, foi exigida aí uma dinamicidade para a sociedade para que ela atingisse esse patamar da consciência racional. Então, a filosofia na história vem trazer aí os saberes e a evolução do pensamento, que nos leva a reconhecer os caminhos percorridos pelos filósofos. Assim, dentro da história, ela nos revela aí a evolução desse saber racional. Daí surge a necessidade de conhecermos o percurso do pensamento filosófico dentro dos períodos históricos em que a sociologia ela permeou aí durante muitos séculos dentro da nossa sociedade e continuará por muito mais séculos. A filosofia na Idade Antiga, século 8 a.C. a século 5 a.C. Olha só, então após esse rompimento aí com a consciência mítica, nós podemos perceber que esse conhecimento racional ele nos leva a uma reflexão assim mais ética, mais política. E nesse período também é que nasce a filosofia ocidental, em que se elaboram aí as doutrinas que marcaram ou marcarão toda a história da filosofia até os dias atuais. Pré-socráticos, séculos 8 antes a 5 antes de Cristo. Então, nós podemos dizer que a filosofia ela foi elaborada a partir de uma ruptura, né, com os modos anteriores de explicação do mundo, que seria aí a questão da consciência mítica. E com essa oposição a essa explicação mitológica dos fenômenos. Então, os pré-socráticos, eles elaboraram, portanto, assim, obras científicas que o propósito dessas obras eram explicar o mundo não mais a partir dos princípios misteriosos, míticos, né, algo transcendente, mas a partir do uso da razão, do conhecimento lógico, apelando assim para uma visão, um olhar crítico sobre a mitologia. E aí o principal filósofo pré-socrático é Tales de Mileto. Então, essa filosofia, ela se propunha a explicar a natureza material e o princípio do mundo. E dentro dessa filosofia, que ela se ocupava em compreender a natureza e a origem das coisas através aí dos elementos, como descrito aqui na imagem, é o ar, o fogo, a água e a terra. Então, eles traziam aí esses elementos para estar explicando aí a origem das coisas, de como acontecia ou de como surgiram as coisas aqui no nosso planeta, já trazendo um pouco a consciência racional. Os socráticos. Os socráticos, eles do século 5 antes de Cristo e século 4 antes de Cristo.
Então, a filosofia, segundo eles, reflete sobre as questões humanas, sobretudo a ética e a política. Perdão. Então, o período, ele se destaca, esse período, ele é destacado pelo pensamento dos principais filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Dentro desses autores, desses teóricos aqui citados, nós podemos destacar aí os sofistas, né, que se destacaram, os sofistas, e quem eram esses sofistas, o que era que eles faziam, quais eram as ideias que eles traziam. Então, os sofistas, eles se destacaram pela arte de ensinar e a arte de argumentar. Só que tinha um detalhe: esses pensadores gregos, denominados de sofistas, eles cobravam taxas para ofertar, né, essa educação que eles estavam trazendo, esse conhecimento. E eles foram duramente criticados por Sócrates e os seus discípulos, Platão e Aristóteles. Porém, dentro do método aí dos sofistas, o êxito da argumentação, né, o poder de argumentar, era o principal objetivo para que eles pudessem vencer ou convencer a plateia e ganhassem os seus votos. Como nós sabemos, Sócrates, ele era ou é considerado o pai da filosofia. Então, ele criou aí o método conhecido como maêutica. E a maêutica ela é desenvolvida ou dividida em duas partes. A ironia, que se dá por meio de perguntas, né, de estar perguntando ali sucessivamente, de modo a desmistificar aí as falsas verdades para atingir aí uma resposta verdadeira, né? Então vai questionando e a pessoa até que chegue ao resultado de uma resposta coerente, verdadeira, que realmente convença. E tem a maêutica, que significa parto, a maêutica propriamente dita, né? A outra parte aí do seu método. E essa maêutica é conhecida como o conhecimento verdadeiro. Então, esse conhecimento aí verdadeiro, né, Aristóteles, dentro desse contexto, né, porque Sócrates, ele defendia que o sujeito ele deveria buscar no seu interior os conceitos universais como forma de elucidar as verdades. E Aristóteles, o seu discípulo, ele já trazia ali, ele já procurava, no caso, era explicar o real por si mesmo, mostrando que dentro da própria coisa era possível encontrar aí o princípio da explicação. Então, Aristóteles ele elaborou aí uma filosofia mais sistemática, né, em que procurava dar conta da experiência humana em todos os seus aspectos, conforme Aranha e Martins, 1995, destaca. Os pós-socráticos ou helenísticos romanos do século IV a.C. ao século V depois de Cristo. Aí nós vemos que a filosofia, ela busca sistematizar o conhecimento alcançado. Então esse período aí, ele tem um predomínio da ética. Tinha a preocupação com a salvação e também com a felicidade do ser. Mas dentro desse contexto tem a disseminação da cultura clássica no mundo mediterrâneo. E aí, com essa disseminação, surgem as novas escolas, como os estoicos, como os epicuristas e como os céticos. Então, quem eram aí esses estoicos, né? Então, os estoicos, eles buscavam aí a perspectiva ética, baseada na indiferença, e na filosofia ela era entendida como exercício,
como um exercício, como uma prática ali cotidiana, e não apenas como uma atividade intelectual que você ficava ali pensando do nada, né? Mas era algo que você praticava. Já os epicuristas, eles defendiam a liberdade humana e a tranquilidade do espírito. E os céticos, como o próprio nome já diz, né, eles duvidavam de tudo e não acreditavam em nada. Então, aqui acontece o encontro da filosofia grega com o cristianismo, baseado. Opa, perdão, gente. Esqueci de mudar aqui o slide. Patrística, tá? Aqui sim, nós eram marcados pela assimilação da cultura grega, pela cultura romana e a dissolução do pensamento grego diante do cristianismo. Então, aqui sim era marcado, né, o encontro da filosofia grega com o cristianismo. E aqui, né, nessa marcação, né, nessa união entre fé e razão, os padres, eles fazem a primeira elaboração filosófica dos conteúdos do cristianismo, trazendo aí como questão principal a conciliação da razão humana com a revelação divina. A temática principal dos patrísticas era a natureza, o homem, o ser, o conhecimento e a felicidade. E digamos assim, o padre destaque desse período foi o padre Santo Tomás Santo Agostinho, perdão, foi o Santo Agostinho, o padre digamos assim, que marcou esse período em conciliar a razão humana com a revelação divina. A filosofia na Idade Média, século V ao século XV depois de Cristo. Então, olha só, esse período ele foi marcado aí literalmente pela dominação da religião monoteísta, uma religião voltada para um único Deus. E essa religião ela procurava fazer a reconciliação entre fé e razão, do que já vinha sendo trabalhado aí nos séculos V, né, final do século IV, aí pelos patristas, Santo Agostinho já estava trazendo aí essa ideia de unir a razão humana com a revelação divina, que no caso é a fé. E essa marca desse fortalecimento do cristianismo dá origem às inúmeras ideias produtivas existentes no período. E quanto ao pensamento do universo sobre o ser humano, o cristianismo ele vinha ali renovar a visão de mundo. Então, dentro desse contexto aqui também da Idade Média, de uma religião monoteísta, a ideia de um Deus único, perfeito, transcendente, um Deus todo-poderoso, traz aí as noções, né, de salvação, de infinito, e aí essas reflexões elas substituem a visão grega do universo fundado na razão e na natureza. Então, em síntese, a filosofia na Idade Média, a religião ela foi fortemente, tá? A religião foi fortemente marcada aí nessa época, né? Então, a verdade, ela não se limitava à fé representada pela hierarquia sacerdotal. E os principais destaques desse período foi Plotino, Agostinho, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Abelardo, Guilherme de Ockham. E a temática principal é o ser, Deus, a fé, a razão, o conhecimento e a moral. Então, aí tinha um mix de possibilidades dentro desse processo para que pudesse ter um equilíbrio,
Porém, esse equilíbrio, de fato, não aconteceu. Então, teve aí inúmeros fatos que interferiram durante esse processo. E aí surgem alguns métodos, né, alguns pontos relevantes a ser destacado, que é a patrística, do século V ao século VIII depois de Cristo, e o método escolástica, do século VIII ao século XV. Vamos aqui para a patrística. Então, a patrística, a principal função da patrística era o quê? Era a função de expandir o cristianismo na Europa, já que a filosofia ela passou a ser escrava da teologia. Então, essa função de expansão aí do cristianismo, de combater os hereges, né, as pessoas que não aceitavam os dogmas impostos pela igreja. Então, por isso, essa filosofia ela é representada pelos padres. Pelos padres. E essa filosofia ela serviu de alicerce para a teologia cristã. Então, a patrística ela é precedente à escolástica medieval, porque nesse período aqui nós estamos vivenciando a Idade Média, né, o período medieval ou a Idade das Trevas, em alguns contextos de livros de história, como é colocado. Então, a filosofia de Platão ela foi retomada, né, as ideias platônicas foram retomadas pelo santo Agostinho. E o método escolástica, a escolástica, ela é um termo que corresponde à filosofia ministrada nas escolas cristãs, se estendendo posteriormente para as universidades. Então, a principal característica da escolástica era a sua dedicação à criação de uma filosofia cristã, né? Assim, deixando de lado aquele caráter propriamente dito da teologia, da doutrinação, e passou a se concentrar na valorização da filosofia, do conhecimento científico sistematizado. E aí, Santo Tomás de Aquino, ele elabora aí a síntese do cristianismo com apoio, né, das ideias de Aristóteles e traz aí suporte às bases filosóficas para essa teologia cristã. Então, aí cria-se aí uma filosofia aristotélica tomista. A filosofia na Idade Moderna, século XV ao século XVIII. Aí nós já estamos nos aproximando aí das nossas possíveis realidades. Trata-se de um período de transição. Tá? A Idade Moderna ela é conhecida como um período de transição, caracterizado aí pela renovação intelectual e moral da sociedade. Os princípios que se assentam aí esse processo estão descritos aí na questão da antiguidade, e um ponto relevante para essa renovação é a reforma protestante iniciada por Lutero, e essa reforma protestante, ela veio para minar ali, ou seja, dissolver aquela ideia máxima, né? Aquela autoridade máxima que a igreja tinha. Porque a igreja, ela pregava a questão da salvação por compra, né, por direito, e Lutero traz aí dentro das suas 95 teses a proposta da salvação, ela vem exclusivamente pela graça, colocando aí o ser humano em uma relação pessoal com esse Deus e liberando aí da submissão das autoridades espirituais, do ato de confessar, de pedir perdão para outro ser humano. Os defensores aí dessa ideia, desse período, temos Descartes, David Hume, Pascal, Rousseau, Immanuel Kant.
Immanuel Kant. E a temática de destaque aqui dentro desse período aqui da filosofia da Idade Moderna é a razão, o homem, o conhecimento e o direito. Então, o que possibilitou todo esse processo aí foi o desenvolvimento da imprensa, né? Que possibilitou o quê? A difusão do saber, do conhecimento, e possibilitou também assim o desenvolvimento de um espírito crítico, né? Então Lutero, ele impactou aí essa geração, instalando a dúvida em relação à religiosidade, que até então era algo único, né? A igreja era soberana dentro desse contexto. O que, infelizmente, muitas vidas foram tiradas durante esse processo, em decorrência aí da reforma protestante. Renascimento, século XV e século XVI. Então, nós sabemos aí que o Renascimento ele foi um período assim de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, onde aconteceu aí muitas mudanças relevantes. Esse período ele ficou marcado por uma profunda revolução antropocêntrica aí em relação ao homem como centro do universo. O homem já não estava mais sendo o centro do. Ou, perdão, Deus já não era mais o centro do universo, mas o ser humano, a sociedade que se movimentava. Então, esses novos valores que nasceram, eles tornaram o sujeito como o centro das reflexões. Por isso a revolução antropocêntrica, né? Então, o pensador aí desse período, do período do Renascimento, ele se libera aí da autoridade divina. Então, o homem já é livre aí para ele pensar. E esse momento, ele surge a fim de poder examinar aí de maneira crítica os sistemas teológicos e também os sistemas filosóficos, porque um ficava brigando com o outro para ser o centro aí do processo. E dentro do período do Renascimento, nós temos alguns teóricos que se destacaram, né? Alguns pensadores, como Erasmo de Roterdã, Bourdieu, Maquiavel, Thomas More e Montaigne. E eu vou destacar aqui para vocês Maquiavel e Montaigne. Maquiavel, ele apresenta aí os fundamentos da política sobre as questões da manutenção do poder, né, dentro desse renascimento, desse ressurgimento aí da sociedade do homem. E aí a política realista, ela promove a ideia de uma secularização do político. E Montaigne, ele recoloca aí o centro do questionamento filosófico como a base do conhecimento de si mesmo. Deus deixa de ser o único caminho para a felicidade, segundo ele, e a razão passa a ser o outro caminho. Então, ele aqui ele liga novamente a fé com a razão, racionalismo e empirismo. Os racionalistas de destaque são Descartes, Pascal, Malebranche, Spinoza e Leibniz. E esses racionalistas, eles desvalorizavam a experiência, as informações do sentido em prol da razão. Então, eles já aboliam qualquer coisa relacionada aí ao senso comum. Então, para eles, os sentidos enganavam, né? Nos enganavam. Então, eles nos permitem apenas estabelecer valores sobre os acontecimentos. Nesse sentido, a razão ela descobre as verdades universais. Já os empiristas, e aí os principais que nós podemos destacar Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley e David Hume. E esses pensadores, eles trazem a primazia da experiência como fonte e garantia
garantia e limite do conhecimento. Então, essas correntes, ela partia do princípio aristotélico, né, de que nada estava no intelecto sem que antes não tivesse estado nos sentidos. Enquanto os racionalistas, eles baniam a ideia de usar os sentidos para se chegar a uma explicação coerente em relação a alguma possível questionamento ou troca de experiência, os empiristas, né, eles já aceitavam essa ideia de que os sentidos eles ajudavam nesse sentido. Então, os empiristas eles navegavam aí na ideia inata e afirmavam de que todo conhecimento tem sua origem na experiência sensível. E aí eu trago para vocês aqui, dentro dessa idade moderna, os iluministas. Então, no século XVIII, que foi o século áureo do iluminismo, aí já rompendo com essa idade moderna para chegar na idade contemporânea, nós temos, né, nós temos aí alguns teóricos, já eu pontuarei para vocês, mas durante esse século XVIII ele acontecia aí digamos assim, uma crise cultural na Europa, exigindo aí a mudanças, né, mudanças urgentes. Então, essas mudanças nesse âmbito intelectual, na sociedade, no meio político, ele provocou aí um movimento chamado iluminismo. Então, seria aí mudanças dentro desse contexto que a sociedade estava alocada naquele século. Então, a autoridade, a hierarquia, a tradição, ela dão lugar à liberdade, à autonomia e ao livre uso da razão. Era o que os iluministas eles estavam propondo, né? Que as pessoas elas tivessem autonomia de usar aí, de pensar, de refletir, sem ser imposto por alguém. Então, com essa luz aí natural, essa ideia de uma nova luz, de uma iluminação, cada indivíduo ele deveria ser guiado rumo à sua maioridade. A razão, ela permitia ao homem conquistar essa autonomia que tanto estava sendo buscada. Então, pensar por si mesmo, fazer uso da sua razão, sair da sua minoridade, né? Crescer, sair da tutela da igreja, do poder político vigente. Então, essa tarefa do homem, então essa tarefa ela era difícil, mas os iluministas eles trouxeram essa ideia de que o homem ele poderia romper com essas entidades já existentes, né? Por isso ficou conhecido aí como o homem das luzes. Então, considerando aí o século XVIII como o século da razão triunfante, né, que trouxe a ideia do iluminismo inglês com John Locke, o iluminismo francês com D'Alembert, Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, o iluminismo alemão com Thomas Wolff, Frederick e Reimarius, e o idealismo e o criticismo de Immanuel Kant. E aí eu vou destacar aqui para vocês a ideia, o que foi que Diderot e D'Alembert eles elaboraram uma coletânea, uma obra coletiva chamada de Enciclopédia, que visava reunir aí o conjunto de saber adquirido a fim desses saberes serem difundidos, né, serem espalhados. Então, eles criaram aí esse material, como já tinha surgido aí em imprensa, era fácil digamos assim, de transmitir esse conhecimento. Então, eles criaram esse material com a ideia de transmitir aí esses conjuntos de saberes adquiridos para os demais. Rousseau, dentro do iluminismo francês, também, ele traz aí a ideia da perfectibilidade
humana, ou seja, para o homem progredir, ele é preciso receber uma instrução. Então, eu só posso avançar a partir do momento em que eu tenho uma instrução. Então, vem aí a ideia da alfabetização, né? Que ela vai crescendo. Precisamos preparar mais leitores, mais pessoas, espalhar as ideias, né? Então, propagar aí mais amplamente esse processo. E Kant, dentro do idealismo e do criticismo, ele definiu aí a maneira eloquente em que em- ele definiu a ideia aí do iluminismo como a saída, olha só, como a saída do homem da sua minoridade, cuja responsabilidade é dele mesmo. Então, o homem ele tinha essa responsabilidade, né, esse indivíduo de sair das classes menores, ou seja, fazer algo para que ele pudesse mudar de classe aí. Então, ele precisava ter a coragem de se servir do seu próprio entendimento, usar a sua capacidade, a sua razão. Por quê? Porque dentro do iluminismo, o homem ele buscou autonomia, né, a questão do livre uso da razão. Então, se ele tinha todo esse material em mão, ele poderia, né? Então, a saída para ele seria ele usar esse entendimento, esse conhecimento. O século XVIII, que é o século da luz, ele é um século de ruptura e de mutação. Ele é um século de emancipação, né? De liberdade de todas as tutelas. Então, o homem é literalmente livre. Então, dentro desse contexto, ele passou a descobrir aí a sua capacidade de atingir a felicidade por si mesmo, e o ser humano ele assume o seu futuro com as suas próprias mãos. Então, o homem ele passa, né, tem esse direito de passar a reger a sua própria existência. Filosofia na idade contemporânea. Então, a filosofia aqui na idade contemporânea, nós destacamos aqui o século XIX, que é o século. Esse século ele é conhecido pela sua complexidade, por isso eu trouxe aí essa imagem aí, um cérebro positivo e um cérebro negativo. Então, esse período aí, ele se manifesta como o século do idealismo e do romantismo, né? E Grissal, ele declara que o que caracteriza o século XIX é a sua complexidade, então feito aí de antagonismos, de contradições. Ele é um século assim de grandes sistemas, que alguns sistemas que totalizavam a história, e também é um século de desencantamento, né, de perdas de valores e de ideias. Então, esse século aí, ele se fecha sobre a questão da morte de Deus, né? Como Nietzsche, ele destaca. E aí, Souza, ele, em 1995, ele pontua aí, nesse período aí, a questão da valorização da ciência, né? No século XIX, é muito destacada a questão da valorização da ciência e a extensão do método científico e das outras disciplinas. Então, acontece aí a confiança aí no progresso da humanidade. Dentro desse contexto, surgem aí as novas correntes filosóficas, né? Aí como o positivismo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o que é o positivismo. É uma ideia do progresso contínuo, ou seja, é o conhecimento científico. Ele seria a única forma de conhecimento verdadeiro. Essa corrente, ela promove o culto à ciência. E o socialismo, ele é uma doutrina política e econômica que está baseada no princípio da igualdade. O que é para um é para todos. Então, essa doutrina, ela se contrapõe à questão do capitalismo, que era baseado na ideia, né, de quem tem mais é que se sobressai.
E aí o socialismo, ele vem com a ideia de pôr fim nas desigualdades sociais. Dentro desse contexto também, né, nós temos o desdobramento aí do idealismo de Kant, a psicologia de Jung, a sociologia de Comte, e esse processo eles se separam da filosofia e se tornam ciências independentes aí ao longo, né, do processo das universidades, formando aí as ciências humanas. Os filósofos que trazem aí alguns pontos relevantes dentro desse contexto aqui do século XIX, um deles é Spornheimer, que ele traz que ele pontua que a filosofia ela é marcada pelo pessimismo, refutando a possibilidade da felicidade. Então, ele traz aí que é longe de se compartilhar aí um entusiasmo de seus contemporâneos. E Hegel, ele diz que, primeiro, ele fez o quê? Ele elaborou aí um sistema totalizante que pensa na história de forma universal e identifica o espírito e o real. Aí, dentro desse contexto, ele traz aí o seu idealismo absoluto, que constitui sobre o pensamento maior do século XIX. Todo filósofo que sucede a Hegel se decidirá desenvolver ou a combater as ideias que ele é, destacou. Outros filósofos que trazem alguns pontos interessantes, um deles é Comte, que traz aí o pai do positivismo, né? E segundo essa ideia, é baseada aí na carreira científica, é considerado o único modelo a se seguir a fim de desenvolver aí o conhecimento. Porém, o positivismo, né, dentro desse processo, que já traz aí a questão do conhecimento científico mais organizado, esse positivismo ele parte para a segunda parte do século XIX e ele se transforma em cientificismo. Então, esse cientificismo ele é baseado na fé, a fé na ciência, se opõe como valor e método em todos os domínios da vida. É somente no fim do século que será colocado em questão da supervalorização da ciência. E o outro teórico que eu trago aqui em destaque é Charles Darwin, né, o criador da teoria da evolução aí na sua obra Origem das Espécies, do ano de 1859. Também trago Marx e Engels. Esses, eles denunciam a exploração do homem pelo homem, né? E elaboram um pensamento militante com vista a transformar o mundo. Como a gente vê aí na chardezinha, é a pessoa falando para o seu empregado. É o máximo que eu posso fazer por você. Aí o que que ele colocou? Um salário mínimo. É o máximo, mas o que ele pode dar desse máximo é o mínimo para esse empregado. Então a gente já vê aí o capitalismo de forma bem destacada. Nietzsche, ele traz aí o surgimento do Nietzsche, na verdade, ele inaugura com Marx as filosofias da suspeita, né? Revelando as ilusões que o homem é prisioneiro. E anuncia o surgimento aí do niilismo, que é a perda dos valores e dos ideais. Então, o niilismo, ele acreditava no vazio, ou seja, que não existia verdades absolutas, mas que o homem ele era livre para escolher. Também ele traz aí a critica o cristianismo e dos valores tradicionais que apresentam o ócio como vício e o trabalho como fonte de virtudes. E aí chegamos ao século XX. Tá? Então, o século XX ele é marcado aí, né? Enquanto o século XIX ele fundava aí as ideias de esperança entre trazer aí uma razão científica concebida como fonte infinita para o progresso da felicidade,
o século XX ele se abre numa crise científica e também no absurdo da guerra, né? Então a razão ela fica abalada, ela se desfaz, a confiança fica onipotente. Então todos aqueles planos práticos quanto os teóricos foram por água abaixo. Por quê? Porque nesse século ele se iniciou com o horror da Primeira Guerra Mundial. E aí, é, é, esse período da guerra, que é conhecido como Anos Loucos, e também vem, né, mais na frente aí, terminando a guerra, a liberação dos costumes, que termina com a chegada da crise econômica mundial, a crise de 1929, aí, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, todo mundo até então foi afetado aí, né? Então, foi uma crise econômica mundial. Então, eu trago aqui também a questão dos principais teóricos, né, ou pensadores do século XX, entre eles está Freud, Russell, Popper, Arendt, Levins, né? E cada um deles foi levado a questionar a política, o totalitarismo, o mal, a sua banalidade, também a questão da ética, né? E a questão da relação com o outro, como era feito. E Michel Foucault, ele discutiu aí a questão do poder, e Sartre, eles se empenharam por ter um mundo mais justo, né? Assumir aí uma postura de intelectuais engajados, né? Lutaram, como nós dizemos no popular, eles vestiram a camisa e foram à luta. Souza, ele disse que esse período ele foi marcado aí pela pluralidade de correntes filosóficas. Então, tiveram muitas correntes filosóficas aí no século XX, principalmente aí no seu início, né? E a ciência ela atuava como tema central dos filósofos. Então, era a parte principal aí desse processo. Então, o século XX, ele se torna aí a testemunha do horror, do mal, da perda dos ideais, da ilusão, do domínio do sujeito sobre si mesmo e da sua capacidade de atingir uma verdade absoluta. E dentro desse contexto aí nós temos a Segunda Guerra, né, que como mostra a imagem aí dos judeus aprisionados, os meninos de camisa listradas. E aí vocês podem estar até lendo aí o livro ou assistindo o filme O Menino do Pijama Listrado, que é bem interessante e retrata bem esse fato aí em relação ao domínio do sujeito sobre os outros, né? E esse século ele traz a defesa da liberdade e dos direitos humanos aí já na metade, na sua segunda metade, tá? Traz aí a defesa da liberdade, dos direitos humanos, da rejeição e do totalitarismo e ao dogmatismo. Então, já é um avanço aí sem precedentes que é preciso ser colocado em discussão, né, a fim de evitar o risco de uma visão por demais tecnicistas com o mundo, que não teria outro objeto a não ser a eficiência. Então, dentro de todo esse processo aí do século XX, em relação à defesa da liberdade, dos direitos humanos, da rejeição, muito se avançou em relação aos direitos humanos, é tão tal que tem aí as declarações de direitos da humanidade, e tudo isso foi feito a partir desse entendimento, dos estudos, do legado intelectual deixado pelos teóricos, desde os primórdios aí, desde Tales de Mileto até os pensadores do século XX, e agora temos os pensadores também do século XXI. O material que nós utilizamos como referência. Meu obrigada.